Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alexandre Responde, onde eu paro o meu dia para responder a tua pergunta, a pergunta que você deixou aqui nos comentários. E vamos começar com a pergunta da Odu Acordes Racional. Doutor, sou diabética, isso tem cura? Devo me preocupar? Sinto agulhadas na cava do pé ao me sentar com as pernas esticadas. Tipo, na cama dói ainda mais. Você pode me auxiliar com algum método além dos que você já mostrou? Agradeço desde já. Vamos lá, não sei teu nome, eu vou chamar de Acordes, tá bom? Acordes é o seguinte, você me falou que é diabética, tá? E quem é diabético tem que ter mais cuidado com relação a um probleminha chamado de neuropatia diabética, ou seja, lesão nos nervos por conta da diabetes. Você precisa, todo mundo precisa na verdade, mas você, por ser diabética, precisa mais ainda de uma atividade física que trabalhe, claro, fortalecimento, mas também trabalhe flexibilidade e coordenação, tá bom? O Pilates é incrível nesses três aspectos. Tem também yoga, que até puxaram minha orelha aqui que eu não falo da yoga, mas uma yoga, como toda atividade, quando é feita bem acompanhada, é fantástica, tá certo? Então você procura uma atividade dessas que vai te ajudar a ter uma saúde e vai prevenir um monte de problemas, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar para você é que, assim, quando a gente fala de nervos, a gente geralmente pensa em neuropatia, mas tem uma coisa que a gente precisa olhar sempre, que é o que a gente chama de neurodinâmica, que é o movimento dos nervos. Alexandre, nervo se movimenta? Movimenta, na verdade, é a relação dos nervos com o movimento do corpo. Porque quando os nervos têm uma boa saúde, eles permitem o movimento sem dor, sem sensação de pontada, de dormência, de formigamento, de agulhada, como é o seu caso, tá bom? Esse é o ideal deles, é a forma saudável. Agora, quando a gente está sedentário, quando a gente tem tensões e desequilíbrios acumulados de uma vida inteira, às vezes, isso começa a atrapalhar esse funcionamento dos nervos com relação ao movimento. E aí você começa a ter uma regiãozinha que de vez em quando fica dormente, uma outra que de vez em quando dá uma dorzinha, uma outra que de vez em quando que belisca, que dá uma pontadazinha, uma agulhada, tá certo? Eu quero te mostrar agora uma forma muito tranquila de você deixar esses nervos saudáveis, tá bom? Você vai pegar uma cadeira, você vai sentar afastada do encosto, deixa a coluna cair em C, como se fosse deixar teu corpo cair para frente, queixo no peito, e você vai esticar uma perna até onde você sentir antes de doer, tá certo? Se doeu, tá indo demais, volta um pouquinho. E faz esse movimento com o pé puxado para cima. E aí você vai fazer 30 vezes o movimento da cabeça junto com o pé. O pé sobe e a cabeça sobe, o pé desce e a cabeça desce. Vai fazer isso 30 vezes. Se começar a doer, dobra um pouquinho mais o joelho e continua a fazer. Fez 30 vezes com cada perna, você vai fazer o movimento contrário agora. Volta para aquela mesma posiçãozinha e agora o pé sobe e a cabeça desce, a cabeça sobe e o pé desce. Vai fazendo mais 30 vezes abaixo antes do limite da dor. Se começar a doer, dobra mais um pouquinho o joelho. Dessa forma, esse exercíciozinho simples, você está melhorando tanto o funcionamento, a quantidade de sangue que chega até os nervos, principalmente esses nervos da perna, que estão responsáveis com a sensação da sola do pé, que é onde você sente a agulhada, como o deslizamento desses nervos em relação a todos os músculos da perna, tá bom? Esse exercício parece ser muito simples, muito bobo, mas faça. E na hora você já vai sentir a diferença. Deixa aqui nos comentários se a gente conseguiu te ajudar, beleza? A próxima pergunta é do Toninho55 Negrelli. Olá, estou há 3 semanas com um problema atrás da escápula. O nervo parece que está preso ou fora do lugar.
e dói muito, irradiando para baixo do cotovelo, no lado de fora. Ah, sim, já fui várias vezes no ortopedista, tomei diversos medicamentos, entre eles Decadron, Tramal. Eu só tenho um alívio quando eu fico deitado. Ultrassom e raio-x não acusaram nada, já fiz acupuntura e shiatsu. Se o doutor tiver algo semelhante a esse vídeo para o nervo umral, eu te agradeço. Seria o caso de eu ir atrás de um quiroprata ou a infiltração? Vamos lá, Toninho. A primeira coisa, eu não sei se foi erro de digitação, mas assim, dos nervos que vêm para o cotovelo, tem 3 nervos. O radial, o ulnar e o mediano, tá? O mediano ele vem pela frente do cotovelo, o ulnar ele vem por trás do cotovelo, para os 2 dedinhos aqui, para o dedo anelar e o dedo mínimo. O nervo ulnar, é aquele que quando você bate o cotovelo dá aquela sensação de choque. E tem o nervo radial que vem por fora do cotovelo, tá? Ele vem pela frente do cotovelo, ele faz ele circula o braço da gente como se fosse uma cobra, vem por aqui, passa pela frente e volta para trás da mão. Pelo que você me falou, a dor lá atrás da escápula e vindo para baixo do cotovelo pelo lado de fora, muito provavelmente você está falando do nervo radial, tá bom? O fato de você só aliviar deitado sugere que tem algum desequilíbrio na coluna cervical, algum desalinhamento ou na cintura escapular, tá? Escápula e ombro, que esteja causando ou contribuindo para essa dor, tá certo? É bom você procurar um osteopata, um quiroprático, para avaliar você e entender o que está acontecendo, tá certo? Shiatsu é muito legal, mas o shiatsu é uma massagem, tem um protocolozinho, você não passa por uma avaliação específica. A acupuntura normalmente ajuda, tá certo? Nesses casos. Muitas vezes depende do profissional, mas enfim, né? Depende do caso, às vezes depende do profissional, não tem como a gente saber assim a distância. Mas vamos lá, eu vou te mostrar um exercíciozinho para mobilizar, melhorar o nervo radial, tá certo? Eu não sei se essa dor é na mão direita ou no braço direito ou no braço esquerdo. Eu vou fazer no braço direito, mas eu quero que você fique atento para uma coisa. Se a dor estiver muito forte, você começa fazendo exercício durante 2 dias no outro braço, tá certo? Pode parecer coisa de doido, mas funciona. Os nervos, o tecido nervoso é uma coisa só, ele é uma continuidade, igual a pele. A mesma pele daqui, ela continua até o pé, tá bom? E o tecido neural é do mesmo jeito. Então, se tiver muito intensa a dor, você faz no outro braço, combinado? 2 dias depois que tiver aliviada, e você começa a fazer no braço da dor, tá bom? Você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, se eu vou trabalhar o lado direito, eu olho para a esquerda, relaxo o braço, relaxo o ombro, não deixo o ombro lá em cima, ó, deixo o ombro relaxado. Seguro aqui o polegar, estico o braço. Até onde você sentir um alongamento sem doer, tá certo? Se chegou aqui e já começa a doer, você não vai na dor, volta um pouquinho. Chegou antes do limite da dor, chegou no limitezinho antes de começar a dor, você pode fazer alguns movimentos. O primeiro deles é esse aqui, ó, na mão, ó. Como se fosse tirando o leite da vaca. 30 vezes. Um outro movimento que você pode fazer é, ó, virar o braço, como se fosse colocar um polegar para baixo e para cima. 30 vezes. E por último, a cabeça. Olhou para um lado e para o outro 30 vezes, tá? Alexandre, é muito difícil para eu fazer esse movimento todo, manter, cansa, eu não aguento. Você pode usar uma toalha. Eu vou pegar aqui uma outra coisa, mas pode ser uma toalha, um tecido, um cinto, uma corda, tá bom? E você vai fazer dessa forma aqui, ó. Vou fazer com a faixa, fica até melhor para você ver, ó. Coloca atrás das costas, dá para enxergar? Agora dá. Coloca atrás das costas. A mão que está aqui na cabeça, o polegar aponta para baixo. A mão que está embaixo, o polegar aponta para cima, tá bom? E dessa forma aqui, você vai fazer 30 vezes esse movimento como se fosse enxugando as costas.
Não é esticando a faixa, tá certo? É uma ajudando a outra. 30 vezes, depois troca. A mão que está embaixo passa para cima. Lembra que o polegar aponta para baixo. E a mão que está embaixo, o polegar aponta para cima. E você vai fazer mais 30 vezes esse movimento. É sempre uma mão apontando para outra, tá certo? Nessas duas formas de trabalhar, você está melhorando a saúde e as relações do nervo radial. Faz isso, conta aqui nos comentários se a gente conseguiu te ajudar, beleza? Próxima pergunta é da Soêmia Rocha Melo Souza. Obrigado, doutor. Queria saber sobre bico de papagaio. Estou sofrendo muito. Soêmia, isso é uma questão... Vem cá, eu vou pegar aqui uma ajuda. Pronto. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver, tá bonito. Vamos lá, primeira coisa, o que é o bico de papagaio? Na coluna da gente, na articulação, na coluna da gente, ela é feita por uns tijolinhos chamados de vértebras, tá certo? Tem outra parte aqui atrás, mas vamos imaginar que seja isso aqui. Um dos sinais que podem acontecer, que podem aparecer nos exames relacionados à coluna, é o osteófito ou bico de papagaio, que é uma pontinha de osso, tá? É como se nas vértebras começassem a aparecer, formar essas pontinhas de osso aqui de um lado, do outro, pode ser em vários níveis, pode ser só na frente ou só atrás da coluna. Tá muito longe, Alexandre. Ó, pronto. O osteófito é essa pontinha de osso aqui. E a gente geralmente acha que o osteófito causa dor. Ah, eu tenho dor, eu tenho um bico de papagaio, eu tenho um osteófito. Quando, na verdade, o osteófito e a dor são sinais de desgaste, de sobrecarga da coluna, tá? O osteófito é um dos sinais de artrose na coluna, que é um desgaste, tá certo? Não quer dizer que o osteófito cause a dor e nem que você tem dor por causa do osteófito, entendeu? E eu posso ainda falar de outras coisas, ó. Protusão de disco, hérnia de disco, dor ciática, a dor na coluna, queimação, o próprio osteófito são todos sinais de sobrecarga, sinais que você está exigindo muito da tua coluna a vida inteira. Agora, na sexta-feira, dia 18 de fevereiro, às 19 horas, eu vou fazer um evento online gratuito, onde eu vou explicar mais sobre essa questão da sobrecarga e o que você precisa fazer para melhorar, eliminar, diminuir essa sobrecarga e eliminar as dores da sua coluna, tá certo? O link para participar desse evento tá aqui na descrição desse vídeo. Então, dia 18, espero você lá para você saber mais, conhecer o que causa esse osteófito e conseguir diminuir, aliviar essas dores, tá bom? A próxima pergunta é da Edline Augusto. Nossa, obrigada, o alívio é imediato, ótimo! Gostaria de saber se musculação ajuda a fortalecer esses músculos. Edline, a musculação ajuda sim a fortalecer os músculos, tá? Só que você me fez essa pergunta para mim num vídeo onde eu falo sobre coluna. E aí é uma questão diferente. O fortalecimento para a coluna, ela é diferente do fortalecimento que você faz, por exemplo, para bíceps, tríceps, para as pernas, tá bom? O fortalecimento para a coluna começa nos músculos estabilizadores, que são músculos que protegem, que sustentam a coluna. E não é força de aguentar muito peso. É uma força mais como se fosse uma velocidade de reação. Eu vou te explicar mais ou menos como é que isso funciona. Quando você olha alguém de costas, você vê que tem aquela partezinha onde tem as espinhas, né, os processos espinhosos, que você vê os ossinhos da coluna da pessoa, vários pontinhos assim um em cima do outro, e dos lados tem duas camadas de músculo, parecem duas montanhas, tá certo? Esses músculos que ficam do lado da coluna, os mais profundos, chamados multífidos, mais perto da coluna, eles ajudam a dar essa sustentação. E toda coisa que você vai fazer, todo movimento que você faça,
O primeiro músculo que teu corpo automaticamente tem que contrair para proteger a coluna são os multífidos. Os multífidos e outros músculos, mas os multífidos a gente vai ver agora na prática, tá certo? Vamos fazer uma experiênciazinha prática aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco. O que eu quero que você faça é isso, ó. Edilane, você vem no meio da coluna, tá certo? Sente o ossinho, a espinha da coluna, e você vem pro lado até aquele monte de músculos. O que você vai fazer é, devagarinho, vai levantando o outro braço até você sentir o músculo contrair. Alexandre, como é que eu vou sentir o músculo contrair? Eu estou segurando aqui, ó, e eu vou sentir uma cordinha pulando embaixo do meu dedo. Tá certo? Então vamos lá de novo. Meio da coluna, o osso, eu venho para o músculo do lado. Começa a levantar. Aonde você sentir o músculo contrair, você para. Você vai fazer aí, ó. Mas, por exemplo, o meu, aqui ele já contraiu, ó. Contrai, eu já sinto a cordinha pulando embaixo da minha mão. Tem gente que levanta, o músculo vem contrair aqui em cima. Tá certo? Nessa amplitude aqui, ó. Nessa altura. Então imagina que tudo que essa pessoa faz daqui para baixo, a coluna tá solta, a coluna tá desprotegida. E pela coluna estar desprotegida, ela tá sofrendo, tá soltando todo o peso do corpo em cima dos discos e das articulações. E isso contribui, isso causa diretamente um monte de problema além da dor. Tá? Eu acabei de explicar aqui de osteófito, acabei de explicar de hérnia de disco, protusão discal. Então imagina que é isso. Quando a gente consegue ativar esses músculos, eles dividem o trabalho da coluna. Tá bom? A gente dá um alívio, dá um descanso para essa coitada que sofre o dia inteiro. Então o que eu quero que você faça é o seguinte, volta para aquela posição lá, encontra o meio da coluna, o ossinho, vem para o lado até o multífido. E sem jogar o corpo para frente nem para trás, você vai tentar crescer como se fosse encostar o topo da cabeça no teto. Vai chegar um ponto que você vai sentir o músculo lá atrás contraindo. Aquela mesma cordinha ela vai pular no teu dedo. E é essa posição aqui, é esse crescimento que você tem que fazer várias vezes ao dia, inclusive na hora do exercício, tá certo? Tá lá na academia, na musculação, fazendo exercício, sei lá, rosca direta lá, levantando o peso, tenta manter esse crescimento para contrair esse músculo que protege a coluna, tá bom? A musculação é maravilhosa, é incrível. A minha ressalva é com relação a algumas academias que não são boas. Se na tua academia tem um profissional para todos os alunos, inclusive naquele horário de pico que está pinhado de gente, tem um profissional lá que você precisa ir atrás dele para tirar dúvidas, que ele não fica te observando e corrigindo, é um problema, tá? Essas academias eu não gosto. Você tem que estar bem acompanhada por um profissional, tá certo? Porque muitas vezes o que acontece é que você termina se lesionando fazendo exercício de musculação, tá? Mas musculação em si, ela é ótima, desde que seja bem acompanhada. Como o Pilates também tem que ser bem acompanhado, como o Yoga, como qualquer atividade física, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta. A Vera Felizmino. Olá, eu estou sofrendo com essa dor no meio das costas, na altura do sutiã. Vera, é o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala dessa dor na altura do sutiã, algumas coisas vêm na nossa cabeça para a gente ficar alerta, tá bom? A primeira delas é que a inervação do fígado, do estômago também, mas do fígado principalmente da vesícula, vem desse trecho da coluna torácica, tá? T8, T9, T10, a oitava, nona e décima vértebras da coluna torácica, que é a altura do sutiã. Então, se você está sentindo dor nessa região, a gente tem que pensar na saúde do fígado e da vesícula. Tanto na saúde como no movimento do fígado e da vesícula também. Tá? Para identificar isso, você precisa passar por uma avaliação de osteopatia. E procurar um bom osteopata na tua cidade, agendar uma avaliação para ele verificar o que está causando essa dor, inclusive a mobilidade, o movimento
do fígado e da vesícula biliar, tá certo? E de outros órgãos que estão próximos ali também. A outra questão relacionada a essa região da coluna torácica é que quando você caminha, essa região, geralmente ela sofre um movimento de rotação oposta. Preste atenção quando você está caminhando, você joga a perna esquerda para frente e vai o braço direito. E o contrário depois. Você está sempre fazendo esse movimento contrário de braços e pernas. É como se a pelve ela sofresse um pouquinho desse movimento de rodar para um lado e para o outro, e a cintura escapular, os ombros, fazem o movimento contrário, tá certo? Aqui são os ombros, aqui é a pelve. O que acontece é isso. E o cruzamento, a interseção desses dois movimentos acontece exatamente em T6, em T8, T9 e T10, na altura do sutiã. O que eu recomendo é que, quando você estiver sentindo essa dor, tenta fazer algum exercíciozinho para melhorar o movimento do ombro, da escápula, e um exercício para destravar a pelve, tá certo? Aqui no canal eu tenho um exercício, um vídeo chamado Destrave Sua Pelve, eu acho que em 2 minutos, que é um exercício muito legal, você pode testar ele na hora da dor. E para melhorar o movimento da escápula, você pode fazer simplesmente esse movimentozinho aqui, ó. Colocou a ponta dos dedos nos ombros e faz esse círculo algumas vezes para trás e outras vezes para frente. Você vai sentir as escápulas deslizando e ao mesmo tempo que as escápulas deslizam, você está melhorando as articulações da clavícula, as duas, e a articulação do ombro propriamente dita, tá certo? Então você está trabalhando as 5 articulações do ombro ao mesmo tempo. Viu? Então, na hora da dor, tenta destravar a pelve e fazer esse movimentozinho de rotação algumas vezes para trás, algumas vezes para frente. Que isso, se for algum problema da cintura escapular ou da cintura pélvica, a dor vai desaparecer como mágica. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ajudou a aliviar alguma dor, teve conhecimento novo, compartilhe esse vídeo com 2 pessoas. E dessa forma a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas, tá? A gente faz essa corrente do bem. E para não perder novos vídeos, para estar sempre atento, sempre ter sua pergunta respondida aqui, se inscreve aqui no canal. Tá certo? Combinado? Então vamos lá, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.